de todo o coração. Jeremias 29, 13 e 14. Daqui a pouco a gente vai ler. É interessante notarmos o capítulo 29. O capítulo 29, ele tem um contexto geral e tem um contexto imediato. O contexto geral é uma palavra profética de Jeremias. Ele profetiza para o reino do sul, nós já estudamos bastante aqui, quando o reino do norte já não existia, tinha sido invadido pelos assírios, e aqui nesse contexto, Jeremias profetiza para o reino do sul, antes de ser invadido pela Babilônia, e depois da invasão, e depois que o grupo é levado para o cativeiro babilônico. E é interessante que Jeremias tem um ministério muito longo. Ele profetiza no período do rei Josias, nesses últimos reinados aí, o rei que mais se aproximou de Deus, eu destaco isso, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim, Zedequias, Gedalias, que é um governador já colocado pelos babilônicos em uma das invasões. O contexto imediato do capítulo 29, do verso 13, é uma carta. Havia um grupo já levado para o cativeiro, porque Deus avisou isso pelo profeta Jeremias, e lá no cativeiro, Jeremias aqui profetiza e envia uma carta, em nome de Deus, para aquele grupo. Quando você abre o capítulo 29, você percebe o teor dessa carta. E na carta, a orientação era para que eles seguissem ali na Babilônia, vivendo, se casando, trabalhando, buscando a paz da cidade, porque assim eles teriam paz, para que eles fugissem do engano dos profetas mentirosos, porque Jeremias profetizou muito tempo enfrentando profetas que não falavam em nome de Deus no reino de Judá. Só que quando vai para o cativeiro, tem gente falando lá coisas que não eram de Deus também. Ele alerta sobre isso. E eles deveriam compreender o propósito de Deus, mesmo naquele cativeiro. Esse é o teor da carta, esse é o contexto imediato. E aí nós chegamos no texto que está ali. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. O 14 diz, olha só, irmãos, serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu quero que vocês leiam comigo o verso 14, que está marcadinho ali. A partir do serei, vamos lá? Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. De todo o coração. A primeira pergunta que eu faço, que deve ser respondida pessoalmente, é: eu desejo buscar a Deus mesmo? Eu estou desejando isso? Você precisa responder pessoalmente. Buscar a Deus. Buscar a Deus é muito mais do que estar num culto. Porque eu posso estar aqui e não estar buscando a Deus. Buscar a Deus é muito mais do que um movimento. Tem muito movimento hoje e muitas vezes as pessoas não estão buscando a Deus. Buscar a Deus é muito mais do que cantar músicas cristãs. Eu posso cantar, eu gosto, é bonito, tem até a seleção das músicas que eu gosto. Mas de repente isso não está significando, não está mostrando que eu estou buscando realmente a Deus. Eu posso até fazer alguma coisa, algum serviço e não estar buscando a Deus. Eu faço porque eu gosto. Sou voluntário, mas eu não estou buscando a Deus. Primeiro tem que ser a busca a Deus. Quando a gente faz uma leitura, então, do quadro atual, a gente já percebe algumas coisas. Primeiro, existem aquelas pessoas que desistiram de buscar a Deus. Você conhece alguém que desistiu de buscar a Deus? Já buscou a Deus num tempo, mas desistiu. A história do povo de Deus mostra isso. E algumas vezes o povo de Deus perdia o time e desistia de buscar a Deus. E hoje acontece isso. Vários problemas os mais variados fazem as pessoas desistirem de estar na presença de Deus. Eu não sei como é que você está. Também existem aqueles que perderam o referencial do reino de Deus. Nós precisamos ter o referencial dos valores do reino de Deus. Quando eu perco o referencial maior do reino de Deus,
o referencial de Cristo, eu posso abraçar qualquer coisa, porque eu perdi o referencial. E aí, se eu perco o referencial, eu perco o deslumbramento da presença de Deus. As coisas de Deus não me atraem mais, porque eu perdi o referencial do reino, eu vou colocar outra coisa no lugar do referencial do reino de Deus. Eu vou ter outros referenciais. E aí eu me perco. E quando uma pessoa perde o referencial, veja bem, a fala é mais ou menos assim: eu estou tranquilo, não tem problema não, eu estou caminhando. Mas ela perdeu o referencial. Eu estou fazendo do meu jeito. Mas quem disse que você tem que fazer do seu jeito? Você tem que fazer do jeito de Deus. Amém, irmãos? Mas quando eu perco o referencial, eu vou querer fazer do meu jeito, ou eu vou querer fazer do jeito de algum grupo, de alguém, da turma. Agora me escuta aqui. Se vale tudo, quando a gente perde o referencial, Deus já não está nesse processo. E se Deus não está no processo, aí eu peguei a estrada de descida. Eu me perdi, porque eu não perdi o referencial. Também existem aqueles que estão sofrendo influências negativas em suas vidas. Nós estamos falando em buscar a Deus. Mas se eu estou sofrendo influências negativas, você pode ter influências positivas ou negativas. Quando eu estou firme com Deus, na palavra de Deus, com outros irmãos, eu estou tendo influências positivas. Vocês, adolescentes, tiveram uma carga bem forte de influências positivas nas palavras, de quem falou para vocês, dos grupos, não foi? Isso trouxe um peso, influências positivas. Mas no mundo é influência negativa. Tem modelos artificiais na internet que as pessoas estão ouvindo, influências negativas. Tem gente que está falando em nome de Deus, mas que não é de Deus, é influência negativa. Tem falsos pastores, influência negativa. Pseudo-educadores, ensinadores que estão falando coisas que são contrárias à palavra de Deus, que vão atraindo as pessoas inocentes, daqui a pouco tira a alegria da presença de Deus. Hoje tem uma releitura de tudo. Você conheceu um super-herói de 40 anos atrás, agora o super-herói pareceu diferente. É uma releitura, é uma influência que querem colocar de goela abaixo para você, para nós. Então eu tenho que buscar os bons referenciais e as influências que vão abençoar a minha vida. Quando a gente fala em buscar a Deus, tem que pensar nisso. E por fim, não o fim da mensagem, existem aqueles que perderam a sensibilidade espiritual e a capacidade de ouvir a voz de Deus. A sensibilidade, o timing. Sensível, um dia já foi sensível, agora não está mais, não está ouvindo a voz de Deus. Tem que reaprender a ouvir a voz de Deus. Reaprender a ouvir a voz de Deus. O pastor John Stott, no livro dele, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, ele diz que quem ouve mal não é um bom discípulo. Ele fala nas relações entre irmãos e da relação com Deus. Eu preciso ouvir pessoas comprometidas e eu preciso ouvir a voz de Deus. Se eu ouço mal, eu não vou ser aquilo que Deus deseja. Amém, irmãos? Então, é uma espécie, ele diz, de surdez deliberada que impede a pessoa de ouvir a voz de Deus. Não é surdez física, é uma surdez espiritual. Essa é a primeira questão. A segunda questão, a segunda pergunta, que é relevante, é: eu estou entendendo o que é buscar a Deus? Eu estou entendendo o que é buscar a Deus? Então, buscar a Deus de todo o coração não é uma busca fragmentada. Eu busco hoje, amanhã, ninguém me segura, hein? Está entendendo, adolescentes? Vocês estão buscando hoje e amanhã e depois. Vocês estão sempre na presença de Deus. Há uma canção que diz que adorar é estar sempre na presença de Deus. Então não é uma busca fragmentada. Essa busca fragmentada é religiosa. Não é de discípulos de Jesus. Buscar a Deus de todo o coração não é uma busca mentirosa. É uma busca verdadeira, sinceridade. Buscar a Deus de todo o coração não é uma busca fantasiosa. É para valer. Deus está falando para o seu povo, tinha que ser para valer.
Buscar a Deus de todo o coração não é uma busca interesseira. Eu busco a Deus porque eu quero um namorado, uma namorada, né? Eu quero um emprego, eu quero alguma coisa, eu busco a Deus. Não é assim. Jesus nos ensinou, busquem primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas as pessoas hoje querem buscar tudo. Se der tempo, eu busco o reino de Deus. Inverter o processo e o final não pode dar certo. Porque Jesus é quem diz, conversa com ele. Pergunta para ele, por que você disse isso? Você entender. Busquem primeiro o reino de Deus. As pessoas buscam tudo. Depois, se der tempo, busca a Deus. Mas ao longo da revelação divina, meus irmãos, nós percebemos um padrão onde tudo precisa ser de todo o coração, sobretudo no relacionamento com Deus e nos desdobramentos desse relacionamento. Vamos ver alguns textos que falam sobre isso. Segundo Crônicas 25:2, fala do rei Amazias, um rei que o texto diz, ele fez o que o Senhor aprova. É um rei mais ou menos. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Os reis tinham essas classificações, às vezes obedientes, às vezes com problemas, como o rei do sul, o rei Amazias, reino do norte, reino do sul, Judá. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração, o que Deus esperava mais dele. Porque o padrão é de todo o coração. O salmista diz no Salmo 119:2, como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Você quer ser feliz? Busca Deus de todo o coração. Você vai melhorar a sua satisfação, não é? Como são felizes os que obedecem aos estatutos, aos seus estatutos, de todo o coração o buscam. Então, se quer ser felicidade, busca Deus. Ainda o Salmo 119, no verso 145 diz, eu clamo de todo o coração, responde-me, Senhor, de todo o coração. O Salmo 138 diz, eu te louvarei, Senhor, de qualquer jeito. Amém ou não amém? Eu louvarei o Senhor de todo o coração. De todo o coração, que é o padrão. Eu poderia repetir vários textos, mas eu vou para as palavras de Jesus e do apóstolo Paulo, Mateus 22:37, Jesus foi perguntado sobre o maior mandamento, ele diz, olha, ame o Senhor, o seu Deus, mais ou menos, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, amém? Porque tem que ser de todo o coração. Paulo diz aos Colossenses, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, de todo o coração. Então na Bíblia, irmãos, existe um padrão e o padrão é de todo o coração, não é mais ou menos, não é meia entrega, é de todo o coração. Jeremias 29:13 diz então, na nova versão Almeida atualizada, vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. A pergunta que a gente vai fazer ao texto é, por que de todo o coração? Olhando para esse texto, por que tem que ser de todo o coração? Primeiro, porque é a condição colocada por Deus. Não é a condição colocada pelo pastor, não é a condição colocada pela liderança dos adolescentes, é a condição colocada por Deus, por isso tem que ser de todo o coração. Ele disse, é a condição, vocês me buscarão e me acharão quando buscarem de todo o coração, é a condição, na relação com Ele tem que ser de todo o coração, amém, irmãos? Isso fica bem claro aqui. Se nós recuperarmos o contexto, eles estão no cativeiro, recebendo uma carta mesmo, um teor profético, falando para o povo que está no cativeiro, animando esse povo e falando, ó, vocês têm que buscar de todo o coração, é a condição que Deus está colocando, por isso tem que ser de todo o coração, porque é a condição que Deus colocou, não é a nossa condição, não é como eu quero,
É interessante percebermos que as pessoas hoje querem viver a fé do jeito delas. E quando eu entro nesse caminho de viver a fé do jeito que eu quero, e tem gente que fica pesquisando, quem está falando o que eu quero? Ah, esse aqui, peraí, esse não está falando não. Ah, esse aqui, não, esse falou mais ou menos. Ah, esse falou o que eu quero, esse aqui. Não funciona assim. A princípio você tem que ser pastoreado pelos seus pastores, não é para o pastor de internet não. Você tem que ser pastoreado por gente que está com você, sua liderança, seus pastores, sua igreja. A condição que Deus coloca é de todo o coração. É a condição na relação com Ele. Então, se eles estão ali no momento de prova, e na prova eles estão recebendo essa palavra, ó, busca de todo o coração. Deus não amaciou porque eles estavam no cativeiro. E às vezes a gente está vivendo alguma luta, alguma prova, a gente quer ser bajulado, não é? Mas Deus não bajula ninguém não, irmãos. É uma palavra firme. Vocês estão no cativeiro, toma posição e me busca de todo o coração e vocês vão me encontrar. Não importa o local. Os crentes hoje querem ser bajulados. Não dá para ser bajulado. De todo o coração é a condição colocada por Deus. No lugar sério, né? Se for oba-oba, a gente encontra qualquer coisa por aí. Segundo, por que de todo o coração? Porque é a posição que rechaça toda forma de hipocrisia. Toda forma de hipocrisia. Quando eu busco a Deus de todo o coração, eu quebro, eu dou a pancada na hipocrisia que eu possa querer se manifestar em minha vida ou estar se manifestando em minha vida. Jesus falou muito disso para os fariseus. Vocês são hipócritas. Então, quando é de todo o coração, cai toda a máscara. Porque não há mais espaço para outra coisa. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então vai rechaçar, vai combater toda a hipocrisia. E a hipocrisia, meus irmãos, é uma representação. A filosofia existencialista diz que é um tipo de existência não autêntica. Eles classificam a hipocrisia como uma existência não autêntica. Coisa não é real. Então, existem várias manifestações da hipocrisia em nossa vida. Ela pode se apresentar de várias maneiras. Agora, quando você busca a Deus, você quebra tudo isso aí. E às vezes você quebra uma rotina de hipocrisia. Uma rotina de representação. Quem fica na representação não pode experimentar o melhor de Deus. Quem fica na representação não pode viver o cronograma de Deus, porque Deus tem um plano para a gente. Lá atrás, quando eu entreguei a minha vida a Deus, 40 anos de batizado, eu entendi isso, olhei para frente. Lutas e dificuldades, mas a gente avança e a gente experimenta o plano de Deus. O cronograma é o plano de Deus, para mim e para você. Deus tem um plano para cada adolescente, para cada irmão. Amém? Quem fica na representação não pode impactar a vida de ninguém, perdendo tempo. Você tem que vocês adolescentes têm que escolher hoje, eu não quero perder tempo, porque hoje eu sou adolescente, amanhã eu sou um jovem, amanhã eu tenho família, passa muito rápido. Eu escolho Deus. Amém? O salmista diz, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. É a mesma linguagem de Pedro, que não está aí, ele diz, livrem-se de toda a hipocrisia, Pedro diz na primeira carta, capítulo 2:1. Então, de todo o coração é a posição capaz de combater a hipocrisia que pode tentar se manifestar em minha vida, na vida de qualquer pessoa. Então, busca a Deus de todo o coração. 3, por que de todo o coração? Porque é o caminho para a intimidade com Deus. Vida religiosa é vida íntima com Deus. De todo o coração, Ele abre o caminho para você ter uma relação com Deus num nível acima. É interessante o que vai dizer o texto nas 3 versões aí. Olha só. Verso 14. A NAA, Nova Almeida, diz, serei achado por vocês. Acho tão bonito isso.
serei achado por vocês, diz o Senhor, serei encontrado por vocês, a Nova Versão Transformadora, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. É como que Deus se escondesse algumas vezes e deixasse ser encontrado. Você percebeu? Ele não é achado de qualquer jeito. Ele se deixa encontrar quando há um coração sincero que o busca. Quando busca de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Note bem que existe um caminho, então, para encontrar Deus, é de todo o coração. O motivo pelo qual algumas pessoas não desfrutam de uma intimidade com Deus, porque está faltando isso. Essa vontade, esse coração sincero, quebrantado, de todo o coração, é a estrada que leva à presença de Deus, num nível mais profundo. O profeta Joel diz isso, Joel 2,12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração. Olha só, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. É uma coisa profunda, não é de qualquer maneira. Volte-se para mim de todo o coração. Em sua relação com Deus, o que você está desejando? Você está desejando encontrar Deus mesmo? Ou você está fazendo do seu movimento igrejal um movimento de encontro social? Somente. Pode ter isso, mas se for só isso, está perdendo tempo. Algumas pessoas mantêm uma relação burocrática com Deus. Antigamente mandava um fax, agora manda um e-mail, né? Manda um zap e tal. É meio burocrático, não é de intimidade. Deus quer que você desenvolva, vocês adolescentes, você meu irmão, essa relação íntima com Deus, que tem que ser de todo o coração, é o padrão, é a forma, é isso. Senão a vida espiritual fica uma chatice, às vezes as pessoas transformam as suas vidas numa chatice por isso, porque a vida é religiosa, ela depende de um domingo, ela depende de uma celebração, ela não tem encontros com Deus hora nenhuma, ela chega na igreja, demora o carro pegar, fica aquela coisa, aquele carro que não quer pegar, já viu? E fica assim, já viu isso? Carro velho assim, muitos anos, a bateria parece estar bem fraca, pega, acelera, está afogado. Antigamente era afogado, era radiador, agora é sistema hidráulico, injeção, não é injeção não, era carburador, agora é eletrônico o negócio, é diferente, mas dá problema também. Então a vida espiritual pode ser isso, né? Aquela coisa assim meio enjoada, porque não há aquele frescor, a coisa não está fluindo, aí fica chato mesmo. Nós temos tido momentos aqui na quarta-feira tão bons, a igreja não está tão cheia, mas um momento tão gostoso na presença de Deus, porque não é a quantidade, a gente orar um pelos outros, chorar junto, terminar orando aqui juntos. Você entendeu o negócio? Não é um espetáculo, é a presença de Deus. Amém? As pessoas estão querendo espetáculo, luz, plumas e paetês. Quando acaba tudo isso, e aí? É o que a gente está propondo, é seriedade. Então, intimidade requer relacionamento, requer atenção e santificação. Quando eu não tenho relacionamento com uma pessoa há muito tempo, vou perdendo intimidade. Mais relacionamento, mais intimidade. Isso também vale para Deus. Tem que ser de todo o coração e vai abrir esse caminho para a intimidade. Amém, irmãos? Por fim, por que de todo o coração? 4, porque é o que possibilita o mover extraordinário de Deus. O Samuel estava falando sobre isso, eu fiquei quieto, porque o 4º ponto falava de extraordinário também. Ele falou de manhã sobre o ordinário e extraordinário. Eu gostei. O ordinário é o dia a dia. O extraordinário é aquele negócio, né? O ordinário, você almoça a comida da sua mãe, da sua esposa, do seu marido, tá beleza. Aí tem dia que você vai comer num restaurante, extraordinário. Amém? O ordinário, você vai correr na rural, aí quem pode, um horário, vai lá e tal, ou leva a esposa ou a família. O extraordinário, você vai para um hotel. Beleza, extraordinário.
Entendeu como é que é? É isso. Agora, de todo o coração, é o que possibilita o mover extraordinário de Deus. Porque Deus está sempre trabalhando. Jesus diz, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Deus está sempre trabalhando, independente do que você ache, sinta. Agora, o final do verso 14 mostra isso, para aquele povo do cativeiro. Olha o que diz. Serei achado por vocês, né? Parte A, parte B diz. E farei com que mude a sorte de vocês. Na versão Nova Almeida. Na nova versão transformadora diz, acabarei com o exílio, o seu exílio, porque estavam exilados lá, e os restaurarei. Seria o extraordinário. No ordinário, na Babilônia, tinha que estar buscando a Deus, fazendo diferença, buscando a paz, mas haveria um mover de Deus que traria o povo de volta para a sua terra. O extraordinário. O cativeiro ia terminar, estava lá no cativeiro, mas Deus estava falando, eu permiti isso, porque Deus que levou o povo para o cativeiro. O cativeiro ali representava a mão de Deus, pela desobediência. Mas depois de 70 anos, vou trazer de volta. Farei com que mude a sorte de vocês, acabarei com o seu exílio, os restaurarei. Então aquela palavra ali, naquele presente deles, estava apontando para o futuro deles. Estava recebendo a palavra no dia a dia, para olhar para frente. Porque às vezes a gente está no nosso dia a dia ordinário, e a gente não está entendendo o que Deus está fazendo e querendo fazer lá na frente. Por isso que a gente não pode perder de vista a ação de Deus. Ele é soberano, Ele é onisciente, onipotente, Ele sabe de tudo. Eu não sei do amanhã, na segunda-feira, Deus sabe de tudo. Amém, irmãos? E eu não posso ficar, então, perdendo tempo. Eu tenho que viver uma vida séria com Deus. Às vezes tem tanta gente que não tem experiências extraordinárias com Deus, ou não espera, porque não está buscando de todo o coração, ou está vivendo uma vida superficial. Paulo já nos ensinou sobre isso, dizendo que nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É o nosso tema do ano. Nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros. Não está à vista fácil. Tesouro tem que cavar, a gente aprendeu isso. Pedras preciosas precisam ser escavação. Isso está mostrando o nível de relacionamento nele, em Jesus. Se eu quero isso, eu tenho que buscar em Jesus numa relação profunda, e nele eu vou receber tesouros da sabedoria e do conhecimento. Havia um grupo ali desviando as pessoas do evangelho, e eles diziam, nós temos a sabedoria, a Sofia está aí? E o conhecimento, a gnosis. Era um grupo herético na cidade de Colossos. Mas olha só que legal a palavra de Deus. Paulo diz, olha, vocês querem sofia e gnose, vocês querem sabedoria e conhecimento, você pode encontrar em Jesus. Nele estão escondidos todos os tesouros. Essa relação, quando a gente entra na relação com Deus e vive de todo o coração, então eu não vivo uma dinâmica de vida religiosa só, com hora marcada, vai acabar o culto e agora só semana que vem, vai acabar o congresso e agora só ano que vem um outro congresso. O que vocês vão fazer nesse intervalo? O que vocês vão fazer? O que você vai fazer, meu irmão? Porque a vida dinâmica religiosa é horário, é liturgia, é música, é gesto, é programa. Tudo isso pode ajudar, mas se fica só nisso, não dá. Então a gente tem que experimentar coisas extraordinárias de Deus, e Deus falava para o seu povo na Babilônia, que eles deveriam crer nisso, buscando de todo o coração, e abrir caminho para coisas extraordinárias no futuro da vida deles. O que a gente quer amanhã, mês que vem, no final de ano? Todo começo de ano eu falo, estamos começando o ano, como nós queremos terminar o ano de 2023, daqui a pouco você está falando de culto de final de ano. O ano está passando tão rápido. O que a gente espera, o que a gente quer? Isso tem a ver com a nossa relação com Deus, meus irmãos. Com a relação com Deus. Nós vimos 4 situações aqui. Por que de todo o coração? Primeiro, a gente viu o padrão bíblico. Tudo precisa ser de todo o coração. Mas aqui, por que de todo o coração? Primeiro,
Porque é a condição colocada por Deus. Não é a minha condição, não é a condição do Leonardo, da Isabel, do Ricardo Mineiro, é a condição colocada por Deus. E se é colocada por Deus, eu preciso aceitar e entrar nesse caminho, nesse processo de todo o coração, porque o Deus que colocou, é a condição que Ele colocou, amém? Segundo, porque é a posição que rechaça toda a hipocrisia. A posição remete à minha colocação no processo, o meu lugar no processo. Eu me coloco assim, a posição, isso vai quebrar a hipocrisia, toda a representação. Por que de todo o coração? Porque é o caminho para a intimidade com Deus. Se eu não quero intimidade com Deus, pode ser vida religiosa, pode dizer quando eu vou, quando eu quero a igreja, eu não tenho relacionamento de compromisso com nada, eu vou aqui, vou ali, aí beleza. Mas uma pessoa séria, está tendo uma relação séria com Deus, uma séria com a sua igreja, séria com Jesus, é seriedade, é o caminho para a intimidade, seriedade. E por fim, porque é de todo o coração, porque é o que possibilita o mover extraordinário de Deus. Às vezes as pessoas querem experiências espetaculares, usando o argumento do Samuel, mas no ordinário elas não estabelecem a palavra de Deus. Como é que vai levar você ao extraordinário mais à frente? Daqui a pouco, amanhã, se você não toma uma posição. Deus queria que aquele povo que estava no cativeiro tomasse uma posição, porque ele estava no controle de tudo. Sabe que Deus não perde o controle de nada? Deus controla tudo. E Ele está levando o fim, a história para o fim que Ele quer. Nações se levantam, muda a geopolítica, mas Deus está no controle. Lá no Império Romano, os imperadores diziam que mandavam, matavam os crentes, jogavam para os leões. Aí João recebe a revelação do Cordeiro que está no trono. É uma provocação, irmãos. Tem que ler a Bíblia no time certo, para não perder o movimento. É uma provocação. O cara está dizendo que manda aí, que mata. Aí o Cordeiro diz, aquele que está sentado no trono é digno de receber agora o louvor, o poder. É Ele que manda. Então, é o que Deus estava falando o seguinte, olha, o cara que está sentado aí no Império Romano, que mandava, ele está pensando que manda, mas quem manda sou eu. Eu é que mando. Hoje é assim mesmo, as nações, os poderosos se levantam, mas Deus está no comando de tudo. Eu preciso entender isso. Eu estou buscando Deus de todo o coração, um Deus que é único, digno de ser celebrado e que comanda todas as coisas. E se eu digo que sou filho dele, eu me coloco. Eu já descobri o caminho da vitória. Não tem outro caminho, não olho para a direita nem para a esquerda, eu olho para Deus. Na linguagem de Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. É o que Deus quer para vocês, adolescentes. Vocês olhem para Jesus, autor e consumador da fé de vocês. E assim, o padrão é de todo o coração. Amém, irmãos?